Primeiro e último, hein? Seja bem-vindo à participação do culto conosco nesta noite. Nós somos a Igreja Batista Central de Trindade, aqui na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. É uma alegria poder participar nesta noite. Você, o senhor, a senhora, o irmão, o amigo, você que está aí, talvez na sala da sua casa, com a sua família, ou pessoas que estão aí nas atividades essenciais, trabalhando, seja num hospital, num posto de saúde, numa delegacia, num quartel, enfim, todos os que podem se conectarem conosco através do YouTube nesta noite, a todos a nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida e pela oportunidade e o privilégio que temos de participar do culto desta hora. Quero lembrar a palavra de Deus quando diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este é o Salmo 133, e em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, ainda que distantes, física, geograficamente, nós estamos juntos, nós estamos em comunhão em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, dando início ao culto desta noite. Senhor nosso Deus, é com alegria que neste momento voltamos os nossos pensamentos ao Senhor. Queremos, ó Deus, adorar ao Senhor como o Senhor quer que os seus adoradores o façam, em espírito e em verdade, com toda a sinceridade do nosso coração, buscando ao Senhor com todas as nossas forças, buscando ao Senhor com fé, com gratidão no nosso coração nesta noite. Muito obrigado a Deus, porque é um privilégio, é uma oportunidade rica e preciosa de estarmos em comunhão com o Senhor, mas também em comunhão com os nossos irmãos. Que o culto seja edificante para todos nós, que cada ato deste culto venha nos enriquecer, venha nos aproximar do Senhor, mas também seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Amém, amém. Vamos ter um momento de louvor e adoração através da música. Saudar os irmãos com a graça e a paz. Estamos aqui nesta noite para dar culto ao Senhor, entregar a Ele o nosso perfeito louvor. E você que se encontra no seu trabalho, você que se encontra na sua casa, ou você que está dentro do seu carro, que você realmente possa adorar o Senhor. Adore junto conosco, louve junto conosco. Vamos exaltar o Senhor e nós vamos cantar um cântico que fala sobre vinho e pão, sobre comunhão. Que possamos expressar realmente a nossa comunhão junto ao nosso Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o vale desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar
Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar rendendo louvor e adoração ao nosso Deus. Acabamos de cantar, né? Vinho e pão, comunhão diante do Senhor. E o próximo canto fala sobre doce nome. Esse doce nome de Jesus. Esse nome que veio realmente nos restaurar. Esse nome que veio nos purificar diante da sua presença. Que possamos estar firme e forte. Louve, exalte, glorifique ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Vamos louvar o Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. amém, amém. Pastor Gerson, nesse momento, está com a palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero lembrar o texto bíblico que nós encontramos em Hebreus, o capítulo 11, os versos 1 a 3 dizem assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E ainda o verso 6 que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nesta noite, guarde esta pequenina palavra de apenas 2 letras, fé, neste texto que lemos e na mensagem que daqui a pouco também vamos refletir. Que esta fé possa estar já sendo abrigada no seu coração. Mas não apenas uma fé depositada em um objeto qualquer, seja ele qual for, mas a fé verdadeira depositada em Deus, a fé depositada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, na qualidade de Filho de Deus, mas também na qualidade de nosso Salvador. Esta é a fé que salva, esta é a fé que frutifica, esta é a fé que muda e que transforma vidas. Coloque então a sua fé no objeto certo, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos ter agora um momento missionário. Eu passo a palavra ao pastor Roberto Teles. Nós estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais, que é promovida pela nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Quando as igrejas batistas brasileiras se esforçam, direcionam os seus esforços, as suas energias, todo o seu investimento para a pregação do Evangelho em todo o mundo, em todas as nações do mundo, onde estão presentes os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Pastor Roberto. Olá, hoje é dia 30 de abril de 2020, o último dia do mês de abril. Estamos chegando ao final de abril e nós queremos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção com cada um neste tempo tão delicado que vivemos. Como o pastor Gerson acabou de dizer, nós estamos hoje encerrando a nossa campanha de missões mundiais, mas nós não vamos encerrar a nossa oração pelos missionários, nós não vamos encerrar o nosso foco, a nossa responsabilidade com o tema da campanha desse ano. Eu quero te lembrar que o tema da campanha deste ano de missões mundiais é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Precisamos transformar o mundo não só hoje, não só em abril, não só em março, mas em todos os dias do ano. Quero te lembrar, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Filipenses 4, versículos 4 e 5, dizem o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez direi, alegrem-se. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Perto está o Senhor. Que maravilha essa palavra. O Senhor está perto. O Senhor nos chama à alegria. E em tempos de tantas tristezas, nós podemos nos alegrar no Senhor. Você pode se alegrar no Senhor aí onde você está. Mesmo que as notícias sejam difíceis, alegre-se no Senhor. O Senhor está presente, o Senhor está perto. E eu quero te lembrar, neste tempo de adoração ao Senhor, que nossa campanha está acabando, mas nós estamos ainda vivendo os dias finais dos 40 dias de oração por missões mundiais. Então, quando você receber a mensagem no seu WhatsApp, acesse o vídeo, leia as notícias, ore. São vídeos curtos, 1 minutinho de vídeo. Ore ao Senhor, prossiga orando. Quero te lembrar sobre a oferta de missões mundiais. Nós vamos continuar recebendo as ofertas de missões por mais alguns dias. Então, se você separou a sua oferta de coração ou para a sua classe, faça contato conosco através do WhatsApp, que vamos te dar as orientações. Você pode utilizar a nossa conta bancária. Na descrição do vídeo você encontra o CNPJ da igreja, os dados bancários. Pode utilizar também e envie o comprovante, uma cópia do comprovante do seu depósito para o WhatsApp da tesouraria, para recebermos e reconhecermos a sua oferta missionária também.
eu quero te lembrar que nós ainda temos as blusas de missões mundiais. Você pode adquirir a sua também. Daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor. Eu já quero convidar a equipe de louvor para vir aqui. Nós vamos cantar o hino de missões hoje. Eu sei que a gente ficou aí por um bom tempo caminhando na campanha, mas nós cantávamos esse hino quando nos reuníamos presencialmente no templo. E durante esse tempo de pandemia, em que nós começamos as transmissões online, nós tivemos que fazer alguns ajustes, mas nós conseguimos e hoje vamos cantar juntos. Canta você aí, nós cantaremos aí. Aí no vídeo vai aparecer a letra para que você possa cantar conosco esse cântico ao Senhor. Mas antes de cantar, eu só quero lembrar também que nós estamos encerrando hoje também o mês da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus. Trago palavras do pastor Arthur, da mãe Esther, que são os responsáveis pela educação religiosa e pela Escola Bíblica Dominical. Agradecer ao Senhor pela participação de tantos irmãos que realizaram cultos domésticos, que viram, leram, acompanharam os desafios diários e participaram orando, caminhando, que mobilizaram as suas classes de EBD para se reunirem, para trocarem informações. Muito obrigado a todos que estão participando. Quero lembrar você que nós vamos continuar transmitindo todo domingo, às 9 da manhã, neste canal no YouTube, as lições da Escola Bíblica Dominical. Continue acessando e participando. Então, graças a Deus pelas famílias reunidas. E, a partir de amanhã, 1º de maio, começamos o mês da família. Então, vamos compartilhar com você novos desafios que vão chegar. Vamos cantar o hino de missões, então? Faça a terra se alegrar. Vamos cantar. Posso ouvir o som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. Essa voz me inspira em seu amor. Me abraça com tua graça, faz viver. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Quem é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz
Uma das ênfases da nossa campanha de missões mundiais é a oferta. Nós queremos agradecer a Deus pela sua oferta, que já tem chegado até aqui, para enviarmos a missões mundiais. Mas uma outra ênfase da nossa campanha é a oração. Ore, continue orando. Nós vamos orar agora. Mas antes de orar, eu só quero lembrar que enquanto vivemos esse tempo de pandemia, nós estamos lidando com grandes perseguições contra cristãos. Tenho falado sobre perseguição na Ásia e, infelizmente, também temos recebido notícias da África. Países como Moçambique têm matado cristãos. Então, nós precisamos orar, igreja. Vamos orar? Eu oro aqui e você ora aí. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, querido e poderoso Pai, obrigado pela oportunidade de nos reunir e adorar ao Senhor, mesmo que seja dessa forma. Mas nós queremos te agradecer porque a igreja do Senhor permanece viva, atuante, fazendo a diferença em tantos lugares do mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor levantou homens e mulheres para criarem as juntas missionárias e agora a junta de missões mundiais. Agradecemos ao Senhor pelo pastor João Marcos, atual secretário executivo, tantos outros que já caminharam e serviram ao Senhor ali. Agradecemos pelos muitos missionários espalhados pelos campos falando de Ti, Senhor. Agradecemos pelos cristãos, muitos, milhares, espalhados pelo mundo afora, Te servindo e Te adorando. Pai, queremos suplicar ao Senhor por nossos irmãos que sofrem duras perseguições. Peço ao Senhor que os guarde, que os fortaleça, que os ajude nessa caminhada e que possam ser vitoriosos em nome de Jesus. E quanto a nós aqui, Igreja Batista Central de Trindade, que prossigamos sendo uma igreja missionária, ofertando sim, mas muito mais que isso, orando, clamando e intercedendo. Nossa campanha acaba aqui, mas nós prosseguimos clamando ao Senhor, dando graças e suplicando ao Senhor. Abençoa a tua igreja espalhada por toda a face da terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. Amém. Queremos lembrar da alegria que é estarmos juntos participando deste culto e queremos saudar irmãos e amigos. Irmãos membros da nossa igreja que já participam conosco regularmente no templo, mas que nesse período, com esses impedimentos, com essas limitações, nós podemos estar juntos através deste canal. Quando estamos aqui, sempre estimulamos as pessoas a se cumprimentarem, se abraçarem, demonstrarem receptividade, gratidão a Deus, um pela vida do outro, ou seja, abençoarmos-nos uns aos outros. Ainda que não possamos fazer isso, mas aqueles que estão participando conosco do culto, podem fazê-lo através do chat. Mande uma mensagem para a equipe que está aqui, mande uma mensagem para outra família que você percebe que está participando, que seja um momento também em que as famílias estejam se confraternizando dentro de casa, mas estejam se confraternizando também com outros irmãos que estão participando. São todos muito bem-vindos, o senhor, a senhora, o jovem, a jovem, os adolescentes, as crianças, todos são muito bem-vindos. Nós queremos agradecer a Deus também pela Terceira Igreja Batista da Trindade, todos os nossos irmãos ali da Terceira Igreja, que também estão participando conosco, Deus os abençoe. Durante os nossos cultos, nós temos visto postagens, comentários de pessoas, membros de outras igrejas. No último culto, por exemplo, tínhamos a família do Anderson, lá de Fortaleza, graças a Deus. Temos tido pessoas da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, de outros estados lá do Rio Grande do Sul, participando conosco, de Brasília. E como é bom termos todos esses irmãos, então vai aí o nosso abraço e que estes cultos possam de alguma forma estar edificando a sua vida, sendo uma palavra de salvação, mas também trazendo crescimento e edificação espiritual. Sejam todos muito bem-vindos, faça o seu comentário aí no chat do YouTube.
Nós queremos também fazer o apelo àqueles irmãos que têm participado do sustento da igreja, com seus dízimos e suas ofertas. Graças a Deus, a igreja vai completar 49 anos e Deus tem abençoado e sustentado a igreja assim. Deus não depende dos nossos bens, do nosso dinheiro. A palavra de Deus diz que a Ele pertencem o ouro e a prata. Mas é um privilégio para nós e é uma forma de sustentarmos, de participarmos do sustento, do crescimento do reino de Deus aqui na terra, na causa da evangelização, na causa da pregação do evangelho. Então, aí você tem também a conta corrente da igreja, ou você pode entrar em contato com os pastores, a fim de que você possa fazer a dedicação, a entrega do seu dízimo e da sua oferta também. Quero lembrar especialmente a família da Igreja Batista Central Trindade, que nesta semana nós vamos fazer uma ação específica, uma ação direcionada, aumento de cestas básicas, e nós vamos estar atendendo especialmente uma comunidade rural, ali da localidade do Cachito, que fica no município de Silva Jardim. Temos feito alguns programas evangelísticos missionários ali, e ali é uma região bastante carente, especialmente neste momento. Então, se você enviar a sua oferta direcionada também, nós vamos adquirir itens, víveres alimentícios, para que possamos atender as necessidades ali no Cachito. Vamos orar a Deus e eu quero interceder neste momento. Quero lembrar de alguns motivos em particular. Graças a Deus, o pastor Sócrates de Oliveira, diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, tem experimentado um progresso na sua saúde, uma melhora. Já estamos dando muitas graças a Deus pela sua restauração. Rogamos que Deus o restaure completamente. Quer que estejamos lembrando o pastor Newton Antônio de Souza, que é o secretário da Convenção Batista Carioca. Também vamos estar intercedendo por ele. O pastor Ricardo Reis, da Primeira Igreja Batista em Nova Aurora, lá na Baixada Fluminense. Vamos estar intercedendo também pelo pastor Ricardo Reis. E eu quero que a gente lembre também da irmã Nilma, esposa do Paulo César, ele que é o líder, um ministério abençoadíssimo, belíssimo, do Grupo Logos. A Nilma, que tantas vezes cantou com o grupo também, uma companheira leal ali junto ao Paulo César, está também com questões de saúde bastante sérias. Eu quero que nós continuemos orando pela Nilma. Quero que estejamos orando, intercedendo a Deus pelas famílias que têm perdido pessoas, orando pela Vanessa Vidal também, seu paizinho, seu Mário, estava conosco, mas Deus o chamou. Vamos estar orando e intercedendo por estes, por outros, por questões de saúde, por desemprego, por crises de toda a ordem que estão afetando nosso Brasil, que estão afetando as nossas famílias. Deus nosso Senhor, mas também a quem podemos chamar de Pai. De todo o coração nós te louvamos. E agora intercedemos ao Senhor por tantas vidas, ó Deus, por tantas pessoas, por tantas necessidades pelas quais as pessoas estão passando. Ó Deus, vivemos um período em que muitas casas, muitos lares têm sido invadidos por esta enfermidade, por esta praga. Te pedimos, ó Deus, guarda, protege os teus filhos, ó Deus. E aqueles que, porventura, contraírem esse mal, ó Deus, que haja tratamento, ó Deus, que haja socorro, que haja restauração, que haja recuperação da saúde. Clamamos ao Senhor também por aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa consolá-los, confortá-los. Há irmãos entre nós, cujas vidas foram ceifadas, há famílias que tiveram perda, que tiveram prejuízo, ó Deus. Lembramos da família da Vanessa, lembramos da família da irmãzinha ali da Primeira Igreja Batista, Vila da Penha. Lembramos de outras famílias, ó Deus. Te rogamos também por aqueles que estão sendo afetados pelo desemprego, ó Deus. Aqueles que trabalham na informalidade e que estão tendo prejudicadas as suas atividades e com isso também, ó Deus, estão tendo dificuldades
de suprirem as necessidades da sua casa, do seu lar. Socorre, ó Deus. É no Senhor que confiamos, é ao Senhor que clamamos. É diante do Senhor que colocamos as nossas súplicas, as nossas petições, porque cremos de todo o nosso coração que o Senhor pode abençoar, socorrer e que o Senhor pode mudar as circunstâncias, transformar as situações para abençoar os seus filhos. Nas tuas mãos entregamos tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como o pastor acabou de falar, temos vivido dias difíceis. Muitas pessoas estão ansiosas, algumas estão angustiadas. O desemprego bate muitas das vezes à porta. A doença bate à porta. As pessoas não têm aonde se assegurar. Mas que possamos colocar a nossa vida totalmente na dependência do Senhor. Que possamos colocar tudo diante do Senhor. Essa canção que nós vamos cantar, ela é uma oração. Você vai pedir ao Senhor que Ele venha te cobrir com as suas mãos. Faça desse cântico uma adoração. Feche os seus olhos, cante com os olhos fechados nesse momento. Mentaliza algo que você queira que o Senhor faça e transforme na sua vida. Vamos louvar, vamos exaltar o Senhor, mas que você mentalize a letra dessa canção, que possa falar ao seu coração. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti. Segura
Queremos, ó Deus, adorar e exaltar o teu santo Amém, e excelso Jesus. nome, Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Deus. Tu conheces os nossos corações, ó Pai. Senhor, aquieta os nossos corações frente aos problemas, ó Deus, do dia a dia. Ó Deus, faça-nos, Senhor, lembrar de que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo hoje e será eternamente, Pai. Senhor, visita nesta hora as nossas vidas. Ó Deus, aquieta os nossos corações. Senhor, Tu és o nosso socorro e que possamos sempre se lembrar, Senhor, de que nós não estamos sós. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos, ó Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados e que o nosso louvor, Pai, chegue ao Teu trono de graça, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, mas, Senhor, é pela Tua infinita graça, é pelo Teu infinito amor, é pela Tua misericórdia que o Senhor nos socorre, que o Senhor nos ama, que o Senhor estende as Tuas santas mãos de poder para curar, restaurar, libertar, fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, onde esse louvor chegar, Pai, transforma, Senhor, vidas. Deus, que possa gerar salvação, que possa gerar renovo, que possa gerar vida, mas não uma vida de qualquer forma, mas uma vida abundante. Em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos hoje na Tua casa, adorando e exaltando o Teu nome. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus e hoje o texto que Deus toca o meu coração está no primeiro livro dos Reis, o capítulo 17, os versos de 8 a 24. E a palavra de Deus diz assim, narrando a experiência do profeta Elias lá na localidade de Sarepta, encontrando-se com a viúva que passava por momentos de grande necessidade. E a palavra de Deus diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porém, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus,
também esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É a palavra de Deus, amém? E que, uma vez mais, lendo este texto, para aqueles que já o conhecem e conhecem a narrativa dessa história belíssima e maravilhosa, que este texto, a leitura deste texto, relembrarmos aquilo que Deus operou no passado, possa alimentar o nosso coração, o meu e o seu coração, com essa fé necessária para sobrevivermos nos desafios da nossa vida, de modo geral, mas de modo muito particular, nos desafios diante dos quais nos encontramos agora. Naquele tempo, nos dias do rei Acabe, devido à desobediência do rei, devido ao afastamento de Deus, daquele rei, pelo mau testemunho também da sua mulher Jezabel, o profeta Elias é levantado. Foram 3 anos de seca, não havia colheita, houve sim uma grande fome. Mas Israel, o povo de Deus e toda aquela região estavam também sob uma grave crise moral e uma grave crise espiritual. Mas através dos seus profetas, através de homens de Deus, aqueles que Deus separou, aqueles que Deus levantou, Deus operou grandes maravilhas. Eu quero que guardemos algumas lições do texto que Deus toca para nós nesta noite. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus foi aquele que instituiu, que criou as leis naturais. E as nossas vidas, o nosso mundo, a natureza, tudo aquilo que nos cerca, tudo isso é regido pelas leis no universo, pelas leis naturais. Grande parte delas nós as conhecemos, diríamos, nós as dominamos, nós as identificamos. Mas quando acontece alguma coisa fora, que extrapola, que é maior do que essas leis naturais, nós louvamos a Deus pelos milagres, pelas maravilhas, pelos prodígios que Deus opera. Ou seja, Deus intervindo nas vidas dos homens através de leis especiais, através de uma mobilização que só Ele compete, que só Ele tem poder, que só Ele pode fazer. Então, o texto bíblico nos diz, em primeiro lugar, que o nosso Deus é um Deus de milagres. E nós podemos caminhar nas páginas da Bíblia Sagrada, do primeiro livro, Gênesis, até o epílogo, o livro do Apocalipse, a Revelação, e nós podemos perceber quantas incontáveis e maravilhosas operações e intervenções de Deus, fora das expectativas humanas, além das expectativas humanas, superando, vencendo as leis naturais, intervenções de Deus para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu povo, para socorrer o seu povo. Eu diria até, talvez você que está aí na sua casa participando do culto agora, ouviu a leitura do texto, leu o texto, agora está ouvindo a mensagem e talvez queira Deus, você possa dizer: olha, Deus operou maravilhas na minha vida. Coisas diante das quais eu não via saída, obstáculos que se interpuseram diante da minha vida, barreiras que me impediam o progresso, o avanço, mas Deus operou maravilhas. Estive alguns anos atrás na cidade de Miami, visitei lá dentre as visitas que fiz a diversos lugares, um deles foi um museu
um local onde era focalizado um dos programas de televisão que durante alguns anos nós assistimos aqui no Brasil. O nome do programa é Acredite Se Quiser. E o apresentador era até um ator de Hollywood, que muitas vezes participou de filmes de Bang Bang, filmes de faroeste, Jack Palance. Então, muitas vezes, nesse programa de televisão, ele apresentava coisas assim, fora do comum, pareciam sobrenaturais, e sempre havia essa chamada, esse chavão, acredite se quiser. Sabe, quando lemos um texto bíblico como este, ou talvez outros textos bíblicos do Velho ou do Novo Testamento, muitas pessoas talvez zombem, muitas pessoas talvez ridicularizem, muitas pessoas talvez perguntem, será que é verdade? Será que é possível? Talvez algumas pessoas possam até fazer essa piada, acredite se quiser, eu não acredito. Mas a grande verdade é que o nosso Deus é um Deus de milagres. O texto bíblico narra que aquela mulher estava num ambiente onde havia muita fome. O próprio profeta Elias era um homem de Deus, mas estava dependendo de alguns itens para a sua sobrevivência. Ele não carregava alguma coisa onde ele pudesse guardar o que haveria de comer, o que haveria de beber. Ele pediu água, ele pediu comida. E aquela mulher, então, a princípio quis desculpar-se, dizendo, eu tenho um bocado de farinha na panela, um bocado de azeite na botija, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, depois não temos qualquer perspectiva de sobrevivência, nós vamos comer esse bolo e vai ser a nossa última refeição, da próxima vez que tivermos fome, vamos morrer. Mas o texto bíblico diz que Deus fez com que aquela farinha se multiplicasse e que com aquele azeite se multiplicasse, porque ela ouviu a voz de Deus através do profeta e creu naquilo que o profeta falava em nome do Senhor. Quero lembrar um aspecto aqui, muitas vezes olhamos para o ministério profético desde o Velho Testamento e imaginamos que a característica principal do profeta seja a vidência, ou seja, prever os acontecimentos do futuro, do amanhã. Não. A característica principal do profeta é falar em nome do Senhor, falar em nome de Deus. Tanto que os profetas se expressavam regularmente assim, assim diz o Senhor. No final do texto, aquela mulher vai dizer nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E isso ela está dizendo no final do texto, mas ela creu desde que o profeta Elias pronunciou as primeiras palavras. E o texto bíblico então diz que aquela mulher preparou o bolo primeiramente para Elias, assim como Elias orientara. E ele, o profeta, a mulher e o seu filho comeram por muitos dias, entende-se, até o término daquela seca. E é interessante, belíssimo o verso 16 do texto, que diz assim, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Sabe, quando eu leio esse texto, eu tenho a tendência de fazer disso um hino, de fazer disso um coro, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. Falta só colocar uma música, falta só musicar. Que hino maravilhoso, que hino de fé, que hino de confiança em Deus, que hino da fidelidade de Deus para a nossa vida, que maravilha. E nós vemos ali uma multiplicação ininterrupta e milagrosa. Quando eu disse, a gente lê a palavra de Deus, a gente vê muitos milagres operados por Deus. Nesta altura da história de Israel, o período dos reis, nós já tínhamos passado aqui o rei Davi, o rei Salomão. Nesse período,
Israel já tivera sido liberto lá da escravidão do Egito. Israel já tinha caminhado pelo deserto por 40 anos, já tinha tomado posse da terra prometida, e todo esse período, desde a saída do Egito com as pragas, a travessia do Mar Vermelho, a água que Deus fez brotar da rocha, a nuvem que acompanhava o povo, a coluna de fogo que acompanhava o povo, milagres de Deus, operações maravilhosas de Deus. Eu pergunto, milagres, eles têm acontecido na sua vida? Às vezes até têm acontecido, mas talvez você não tenha percebido. Às vezes até eles têm acontecido, mas você não tem demonstrado a gratidão a Deus. Às vezes eles têm acontecido, mas você não tem reconhecido que isto tem sido uma operação maravilhosa, prodigiosa, poderosa do Senhor na sua vida, na sua família. É verdade que nós não devemos viver a vida cristã do imediato. Não devemos viver a vida cristã de quem apenas busca um retorno, de quem apenas quer fazer uma barganha com Deus. Não devemos viver uma vida cristã do eu quero agora mesmo. Não devemos viver uma vida cristã de determinar alguma coisa, como ouvimos algumas teologias que dizem que se cremos em Deus, se buscamos a Deus, se nos interessamos por Deus, Deus é obrigado, Deus tem a obrigação de responder às nossas orações, às nossas petições, da forma como nós esperamos, da forma como nós lhe pedimos. Milagres são ocasionais, mas nós cremos no poder de Deus. Ainda que Deus não haja exatamente como nós esperamos, ainda que Deus não faça exatamente aquilo que nós pedimos, ainda que num momento ou noutro, em determinado tema, em determinada área da nossa vida, Deus não haja exatamente como nós pedimos ou como nós esperamos, precisamos crer no poder de Deus de todo o nosso coração. Quando eu falo sobre isso, eu tenho de dar um testemunho pessoal, muito rapidamente, em poucas palavras, e dizer: a minha família é um milagre de Deus. Tantas dificuldades nós tivemos desde a nossa mais tenra meninice, tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantas barreiras, tantas limitações, mas Deus cuidou de nós. E talvez eu esteja falando para pessoas que têm experimentado exatamente isso ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem suprido a sua família. Talvez neste exato momento, tamanhas as dificuldades que todo mundo está experimentando, e nós de maneira muito particular aqui, talvez neste momento mesmo, estejamos precisando de um milagre na nossa vida. Estejamos precisando de um milagre na nossa casa, na nossa família. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, confie no Senhor, busque ao Senhor, e Ele há de agir na sua vida. Quando lemos um livro de George Miller, que foi considerado um homem de oração e que abrigou mais de 12 mil crianças nos orfanatos que ele criou, recolhendo crianças, meninos de rua, ele tem um livro, As 1000 Orações Atendidas, de George Miller. E quando vemos os testemunhos de George Miller nessas orações, nós percebemos, primeiro, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus nos ama, mas o quanto Deus manifesta o seu poder para abençoar pessoas ao seu redor. Sabe, nós precisamos crer que Deus opera milagres para socorrer o seu povo. Lembro-me daquele hino: creio em milagres, pois creio num Deus de amor. Creio em milagres, pois creio num Deus de amor. Então confie em Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Os milagres também só acontecem nas vidas daqueles que creem em Deus.
A partir do versículo 12, o texto bíblico diz assim, e são palavras de Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, diz a mulher, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês tu aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comê-lo e vamos morrer. Mas depois, diz ela fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ou seja, aquela mulher creu. Li hoje na introdução, bem no início do culto, Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, os milagres só acontecem na vida daqueles que creem. É verdade que muitos têm sido abençoados com operações maravilhosas de Deus, com milagres do Senhor. Mas quando Deus opera uma maravilha, Ele está querendo trazer a pessoa para perto dele. Pastor Paulo Solonca foi pastor em Florianópolis durante muitos anos. Ele faleceu agora há poucos anos. E uma vez eu recebi dele um convitezinho para participar de um culto na sua igreja. Eu me lembro muito bem o cartãozinho, ali no cartãozinho tinha um pequeno grão de mostarda. Lembrando a palavra de Jesus Cristo registrada nos evangelhos. Quando Jesus Cristo diz: se tiverdes fé, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar, e nada te será impossível. Porque para o homem há coisas impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Quando Jesus Cristo conta a parábola da vida da viúva pobre, quando Jesus faz a partir daquele incidente uma lição que ele dá aos seus discípulos, ele diz que aquela mulher demonstrou fé e demonstrou amor ao Senhor, porque ela deu tudo o que tinha. Interessante o texto bíblico. Elias disse: olha, primeiro você faz para mim um bolo e eu comerei, e depois você faz para o seu filho. Interessante, alguém, até nos dias de hoje, olhando para Elias, ou se vir qualquer ministro do evangelho autêntico, sincero, verdadeiro, tendo uma atitude disso, pode dizer: ah, que homem charlatão, que homem explorador de mulheres, que homem explorador de viúvas. Talvez até pudesse dizer: a proposta dele é um escândalo. Mas ele, Elias, era o profeta e naquele momento ele representava Deus. Da mulher, uma viúva, dela houve um grande ato de fé. Daquela mulher viúva com um filho lá de Sarepta, houve um grande ato de fé. Eu diria, poucas pessoas têm esta categoria de fé. Primeiro, aos olhos dos outros, poderia parecer um escárnio, um escândalo, um desprezo, mas depois nós percebemos que a fé daquela mulher fez com que ela acabasse sendo grandemente honrada pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. Jesus Cristo, quando fala as cidades chamadas impenitentes do Novo Testamento, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Jesus Cristo diz claramente que ele não operou muitos outros milagres ali devido à incredulidade daquelas cidades. Naquelas cidades não houve mais milagres, operações maravilhosas de Jesus Cristo, por causa da incredulidade daquela cidade. Há tantas pessoas que se abrissem os seus corações para a fé, se abrissem os seus corações para confiar em Deus, se entregassem a sua vida nas mãos de Deus, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus vícios,
Deus poderia operar milagres maravilhosos. Deus poderia operar transformações maravilhosas. Talvez a sua família esteja precisando, necessitando de um milagre de Deus, de uma operação milagrosa, maravilhosa, prodigiosa da mão do Senhor. Permita que Deus seja introduzido na situação da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu lar. Talvez uma carência, talvez a necessidade de aporte de um emprego, talvez a questão de drogas que está envolvendo a família, sejam álcool, drogas ilícitas, talvez uma questão de violência, talvez um conflito familiar, esposa, filhos, talvez um conflito com o vizinho, talvez um problema relativo lá à vaga de emprego, à empresa, enfim, seja o que for, ajoelhe-se, coloque isso diante de Deus, clame pela operação miraculosa de Deus, clame para que Deus opere, para que Deus intervenha, para que Deus toque a mão na sua vida, na sua casa, na sua família, sejam nas coisas materiais, seja na sua vida espiritual. O Salmo 34, versículo 8 diz assim: prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. E há, mesmo em função desse salmo e desse verso, uma ilustração muito antiga, mas que eu reconheço como muito própria e muito eficaz para refletirmos sobre isso. Diz uma história em que uma pessoa que não cria em Deus, um ateu que voltava suas costas para Deus, fazia uma preleção num determinado auditório. E as pessoas todas se deliciavam com aquela preleção que o homem fazia. Até que uma pessoa lá do outro extremo do auditório começou a questionar: mas você nunca experimentou Deus? Como você pode dizer que Ele não existe? Como você pode dizer que Ele não age, que Ele não intervém na nossa vida? Era um crente em Cristo Jesus. E esse crente, então, lá do outro lado, começou a descascar uma laranja e daqui a pouco tirou-lhe a tampinha e começou a chupar aquela laranja e perguntou para o homem que desafiava Deus e perguntou: eu quero lhe perguntar de onde o senhor está, essa laranja está doce ou azeda? Ao que o ateu respondeu: como eu posso saber? Você quem está comendo a laranja, eu não sei se ela é azeda ou doce. Diante do que o servo de Deus disse: pois é, o senhor não provou, o senhor não pode dizer quem é Deus e o quanto Deus intervém favoravelmente na nossa vida. Por isso o salmista diz: prove e veja que o Senhor é bom. Terceiro aspecto que lembro do texto é que a nossa demonstração de fé, ela serve de semente para grandes colheitas. O versículo 13, Elias diz assim: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro você faz o bolo para mim, um bolo pequeno, e você traz aqui fora. Depois você fará um bolo para você, para a senhora e para o seu filho. Sabe, aquela mulher deu uma pequena demonstração de fé, mas ela haveria de ter uma grande colheita. Nós precisamos ter visão espiritual de longo alcance. Sabe, na vida cristã, dar e receber são duas coisas que caminham juntas. Então nós precisamos ter uma visão espiritual de longo alcance. É interessante a experiência, o testemunho de fé daquela mulher, a viúva de Sarepta, foi tão maravilhoso que mereceu uma citação de Jesus Cristo no Novo Testamento. Lá em Lucas, no capítulo 4 de Lucas, o versículo 25 diz assim, Jesus falando: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Amém.
Aquela mulher se tornou um exemplo, ela se tornou um ícone, ela se tornou uma referência de fé, porque ela demonstrou fé nas coisas pequenas. Mas o pequeno gesto dela, fazendo um bolo primeiramente para o profeta Elias, como o profeta em nome do Senhor a orientara, o pequeno gesto dela se tornou uma semente para uma grande colheita. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o recolherás. Ou seja, nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a nossa confiança a Ele, na certeza de que vamos ter uma colheita abençoada e abundante. E o último, quarto e último item que eu menciono neste momento é que sempre compensa confiar na palavra de Deus. Guarde isso. Sempre compensa confiar na palavra de Deus. A mulher fecha a nossa narrativa no versículo 24 com as palavras: nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pense comigo. Se aquela mulher não tivesse abrigado e socorrido o profeta Elias, talvez ele fosse parar em outro lugar. Aliás, Elias já tivera sido sustentado e alimentado pelos corvos, pelos abutres. Agora Deus levantava uma viúva para fazê-lo, mas Deus poderia continuar com os seus mesmos métodos. Confiar o sustento do seu profeta a abutres, a corvos, ou quem sabe a outros animais. Mas Deus colocou Elias no caminho daquela mulher. E ela, se não recebesse Elias, e se não abrigasse o profeta conforme abrigou, talvez ela tivesse tido um prejuízo muito grande. Que logo depois que ela socorreu o profeta, o seu filho adoeceu e veio a falecer. E se ela não tivesse abrigado o profeta Elias antes, o profeta Elias não estaria ali no momento em que seu filho adoeceu e morreu. Lembro-me das palavras de Jesus Cristo, quando fala a Natanael, e dizendo, lá em João capítulo 1, porque me viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E aí nós percebemos que o milagre da panela, comparado ao milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, o milagre da panela foi pequeno. Foi a multiplicação de um tanto de farinha, um tanto de azeite. Mas o milagre da ressurreição do filho dela foi um milagre que diz respeito à vida. E a vida é o bem de maior valor que temos. Então, aquela mulher creu em Deus e lançou uma pequena semente para ver coisas muito maiores e uma colheita muito mais abundante. Coisas maiores do que estas verás, disse Jesus aos seus discípulos. Então, se a mulher, para preservar o seu filho, inicialmente, desse-lhe um pouco daquele bolo que ela fez, não dando prioridade ao profeta, o seu filho teria comido aquele bolo, mas o profeta não teria sido abrigado, depois seu filho viria a morrer, mas o profeta já não estaria ali. Então, se ela não confiasse no profeta como homem de Deus, se não confiasse em Deus, ela teria perdido o seu filho. O que eu quero nesta noite é desafiá-lo a crer em Deus. Mas crer em Deus de todo o seu coração. Crer em Deus em todas as áreas da sua vida. Crer em Deus de modo a obedecê-lo. Crer em Deus de modo a ouvir a sua palavra. Crer em Deus de modo a caminhar com Ele. Crer em Deus de modo a abrir o seu coração para Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador.
como aquele em cujas mãos você vai colocar a sua vida. Sabe, tem outra história de alguém que zombava de Deus e do poder de Deus. Havia um homem que discursava na praça, zombava de Deus, zombava da fé e zombava das orações. E esse homem zombava, e todos que estavam ali ao seu redor riam das suas piadas e das suas colocações. E eu sei que estava uma diversão tremenda na praça. Até que um outro homem, entrou no meio da roda, parou e disse: eu quero falar. Diante do que todos permaneceram em silêncio. Aí aquele homem disse: eu era um bêbado, um alcoólatra inveterado, e eu bebia e chegava em casa violento e agredia a minha mulher diante do meu filho. Mas o meu filho disse que sempre orava por mim. E aí esse homem disse: mas um dia eu conheci o Evangelho. Jesus Cristo salvou a minha vida. Eu fui transformado, liberto do álcool. E hoje eu sou um crente em Jesus Cristo. E aquele homem então disse: eu creio sim nas orações. Foram as orações do meu filho que salvaram a minha vida. Foram as orações do meu filho que transformaram a minha vida. Então eu quero que nesta noite você coloque a sua vida diante de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu quero agora que você coloque a sua vida diante de Deus. Você está precisando ser transformado na sua vida? Você quer que Deus transforme a sua vida? Você quer que Deus o liberte de quaisquer vícios, do álcool, das drogas? Você quer que Deus o liberte do poder de Satanás? A palavra de Deus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é escravo do diabo. Você quer que Deus opere isso na sua vida? Você quer que Deus mude a sua vida, que Deus mude o seu lar, mude a sua família? Ou você quer que Deus mude alguém da sua família? Peça isso a Deus, coloque isso diante de Deus. Clame por esta vida diante de Deus agora, neste momento. Você está precisando de socorro nas suas necessidades, uma porta de emprego, coloque isso diante de Deus. Creia que Deus pode fazer isso, mas faça um voto a Deus. Coloque-se na disposição do Senhor, dizendo: eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar na direção do Senhor. Abra o seu coração para Jesus Cristo. Reconheça Jesus Cristo como o Filho de Deus e o seu Salvador pessoal. E eu tenho certeza que isso vai mudar e vai transformar a sua vida. Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós, é uma palavra poderosa, é uma palavra que opera maravilhas na nossa vida. Te pedimos agora, Deus, que pelo Teu poder e pelo Teu amor, faças com que esta palavra produza resultados no coração de todos aqueles que a ouvem. Aqueles que estão nos seus lares, que tenham as suas vidas transformadas pelo poder de Deus agora. Que o Senhor também, ó Deus, faça suprir as necessidades na panela, na geladeira de famílias necessitadas e carentes neste momento. Socorre, ó Deus, esses que precisam. E faze com que possam perceber a Tua atuação maravilhosa e se disporem a se voltarem ao Senhor. Oramos que o Senhor mude e transforme vidas hoje e que haja pessoas hoje dispostas a abrirem o seu coração, recebendo a Jesus como Filho de Deus e seu Salvador. Amém. Amém. Quero que você coloque aí no chat, faça o seu comentário. Se você hoje entrega a sua vida a Jesus, coloque aí, coloque o seu nome. Nós estaremos orando e intercedendo por você. Se você que está aqui perto de nós, no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, em Niterói, Itaboraí, Tanguá, nós teremos muita alegria em recebê-lo e será um prazer
poder compartilhar com você e ajudá-lo na vida cristã também. Deus o abençoe ricamente. O pastor pregou nesta noite. Creio no poder do Espírito Santo, que a palavra do Senhor não volta vazia. E o cântico que nós vamos entoar fala que o Senhor nos redimiu através do sangue do Cordeiro. E o Senhor transformou cada um de nós. E o Senhor quer transformar cada um de vocês. Se ainda você não tomou essa decisão, faça isso em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é todo sobre todo. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, sobre todo nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família. Nós agradecemos o privilégio de tê-lo conosco participando do culto, de tê-la conosco participando do culto, e que esses dias possam ser vividos debaixo da graça do Senhor. Então, que a graça do Senhor seja sobre todo o seu povo.
Amém. Amém.